Fala, povo, aí, sexta-feira, 11 e pouco da manhã, indo aqui deixar o carro pra fazer uma ducha e aproveitar pra trocar ideia aqui com vocês, né, pra gravar esse vídeo. Ontem a gente esteve em São Paulo, conversando com um parceiro, visitando algumas unidades da operação dele, né. Eu gosto, na verdade, de fazer essas viagens mais pertas para conhecer pessoas, para conhecer novos negócios, né? E ele tem uma operação bem legal de mercados autônomos, então a gente foi conhecer como funciona essa gestão, como funciona essa execução no dia a dia, né? Então ele nos mostrou aí algumas lojas, etc. E esse negócio ele tem uma estrutura de alto crescimento e alta escala, principalmente no Brasil, né? Tem muitas empresas fazendo. Então em breve alguns novos projetos aí junto com ele também, e com certeza absoluta a gente vai trazer aqui para vocês, né? Eu gosto de fazer esse bate-papo, conhecer novas pessoas, porque eu vejo que o dono, quando ele está muito focado só no seu negócio, ele acaba esquecendo que existem outras oportunidades de mercado, né? Então esse bate-papo ele é crucial para você conhecer pessoas, para você conhecer operações, para você estar em escritórios novos, né? E fugir um pouco dessa bolha que a gente está no nosso dia a dia. Apesar de que eu tenho uma agenda bastante flexível em cima desse tema e acabo sempre conversando com novas pessoas todo santo dia, né? Não só por conta da consultoria, mas também pelos projetos que a gente atua, né? Essa é uma operação que eu gosto de fazer muito. Então ontem foi um dia bem importante. A gente acabou... Achei que a gente ia chegar até mais tarde ontem, mas a gente conseguiu ir bem focado. Acabamos nem almoçando ontem. A gente passou alguns escritórios, na verdade os mercados em escritórios e também em condomínio, né? Vejo que é um modelo de negócio interessante, tem uma escala muito interessante também. Agora, o que acho que mais abre o olho, né, na verdade, é esse cuidado na operação essa organização que você tem que ter nesse fluxo, principalmente por ser um varejo, né? Então, pesquisando um pouquinho mais, estudando sobre o mercado, já existem muitas empresas que atuam, né, com diversos produtos e serviços, inclusos dentro de gestão, tecnologia, plataforma, etc. E aí ontem foi um dia bem legal, bem interessante para conhecer essa estrutura, né? Então hoje aqui de manhã eu já fiz algumas calls, falei com o telefone com um parceiro meu, um advogado também que a gente tem aqui, né? E aí agora almoço com a esposa, e depois a gente vai numa inauguração de uma das empresas do nosso parceiro, né? Também para prestigiar. Fechado? Tamo junto. Vou deixar o carro aqui para lavar agora, mesmo achando que vai chover. Eu tenho essa sorte, né? Deixar o carro de manhã, pega o carro, depois do almoço tá chovendo e aí surge tudo de novo. Se for chover, eu vou com o carro da esposa, né? Para não perder nem dinheiro nem tempo. Beleza? Tamo junto, abraço. Valeu! Tem um tema que eu tava trocando ideia ontem com meus parceiros, né? Sábado, um dia que eu estive na casa do meu amigo, mas aí a gente acaba falando sobre negócio, falando sobre várias outras coisas também, né? E aí, a gente tá falando de novos projetos e traduzindo, na verdade, muito do que é como começar ou qual é o planejamento mais correto. Na verdade, que não tem um planejamento mais correto, né? Independente do modelo de negócio, eu vejo algumas diretrizes, algumas vertentes
que eu quero deixar como cumprimento para quem tá fazendo essa estrutura, né? E eu até preparei aqui para vocês, eu tô na bike e tô no iPad aqui, tá? Eu vou deixar criei aqui uma lista para ficar um pouco mais organizado. Quem quiser essa lista depois, é só colocar no comentário que a gente manda, tá? Plano de negócio. Toda nova empresa, ela precisa de estruturação, né? E aí essa estruturação parte do princípio que você precisa ter uma diretriz entre qual mercado você está atuando, né? Qual mercado você quer atuar, o que é abranger, né? E aí, abaixo dessa estrutura, né? Quem são os parceiros, quem são os concorrentes, livre mercado, livre demanda, como funciona toda essa estrutura abaixo, tá? Quando a gente está falando desse plano de negócio, a gente está falando para você montar algo numa visão mais futura, né? E aí, o desafio que as pessoas têm é realmente estruturar algo que não aconteceu ainda, né? E quando a gente fala de ter essa capacidade de estruturar isso a longo prazo, é a visão que, cara, conversando com 100 donos, 90 tem esse desafio, né? De conseguir pensar 30, 60, 90 dias. Aliás, 30, 60, 90, eles não têm nem tanto desafio. O que eu pergunto é, daqui 5 anos, o que a gente vai ser, né? E aí, esse daqui 5 anos, o que a gente vai ser, é uma dúvida e uma pergunta que a maioria deles não consegue responder, né? Então, quando você monta esse plano de negócio, você tem essa estrutura elencada em algumas bases, né, que vão dar mais desenvolvimento para esse planejamento, beleza? Fez isso? Parece que é besteira, né? É muito negligenciado, mas é importante você colocar pontos fortes e pontos fracos, né, de ambiente externo e interno, o famoso SWOT, né? Se você nunca usou essa ferramenta ainda, é importante que você descubra ela, é importante que você faça essas aplicações, né? Porque, de maneira geral, quando você monta o plano de negócio, o forças e fraquezas, ele sustenta o que vai ser esse plano ao longo do processo, né? Então, a gente vê isso acontecendo, né? Algumas empresas nascem, a maioria delas, sem entender quem são os concorrentes, quem são as pessoas que ele vai precisar ter como parceria, etc. Começam a ter os desafios e aí, depois desse desafio, ele não tem muito, ele não desenhou ações para serem estruturadas, beleza? Então, você tem um planejamento do negócio, que eu acabei de comentar como funciona, com uma base estrutural de forças e fraquezas, né? E aí você tem o que a gente chama de GTM, que é o Go to Market, ou seja, vamos para mercado, né? E se vamos para mercado, existe uma estrutura que é uma ferramenta, né? Também, se você quiser, a gente consegue te mandar, deixa aí um comentário no canal e consegue te mandar também essa ferramenta. Muito simples, porém super estratégica, né? Ela te dá posicionamentos, ela te dá visões, e aí visões mesmo de boca no balcão, como costumo chamar, né? Que cara, é você ali atuando versus quais ações de plano de vendas, marketing, finanças e outras diretrizes que você deveria ter ao longo desta jornada, beleza? Dito isso, você tem então essa estrutura que a gente chama de 3 pilares, que são sustentadas com planos de curto, médio e longo prazo, né? E que você não deveria negligenciar por alguns motivos, tá? Quais são esses motivos? Primeiro, toda a falta de planejamento te traduz lá na frente alguns desafios que você não está preparado, né? E quando você não está preparado para isso, você vai ter que colher muito resultado negativo até aprender, beleza? Segundo, gente, pessoas, né? Todo negócio depende sim, nem se for pequena, mas uma base estrutural operacional do seu negócio, né? Mas que você consiga lidar com esse desafio que a maioria dos empresários tem, que é contratar gente boa, que é trazer gente boa para o seu negócio, né? E que você consegue estruturar olhando para isso, tá? O terceiro, e aí, não falando de prioridades, né, mas falando também de posicionamentos,
execução de marketing e vendas junto a alterações que o mercado ele pode se solicitar, tá? Quando você junta tudo isso, você tem então a base do negócio, do novo negócio e no meio dele o pilar de jornada, que é o que os empresários não estão acostumados a fazer. Ok? Claro que tem muita mais coisa envolvida. A gente vai passar por um processo de criação de marca aqui do zero. Ver se a gente consegue compartilhar um pouco com vocês aqui, tá? Essa jornada, obviamente que não vai abrir nome, a gente não vai abrir nada disso. Mas eu acho que é importante para quem está começando entender como funciona, qual o primeiro faturamento. A gente quer montar essa primeira operação daqui 30 dias, né? E já estamos indo para o mercado buscar novas possibilidades. Ok? Então fica aí com esse conteúdo, só para a gente deixar o vídeo mais técnico, o vídeo que te ajude, né? A gente sentiu nos últimos takes, e aí é um teste que a gente está fazendo, obviamente, né? Para qual caminho a gente deve seguir, e esse caminho é um caminho de educação, é um caminho de gerar conteúdo de valor para vocês, porque a gente vê, infelizmente, no YouTube, né? E tem muita coisa muito rasa, e aí você consome conteúdo e acaba não aprendendo nada. Fechou? Gostou? Curte aí, compartilha, manda pro seu sócio, pro seu parceiro que você tá montando alguma coisa aí. E precisa de algum apoio, manda no canal aqui mesmo nos comentários, ou vai lá no nosso Instagram, @André_Coit. Vai ser um prazer te receber por lá. Tamo junto, valeu, abraço, bom café pra nós. Mais um treino finalizado aqui. Eu vou só complementar sobre os 3 pilares que eu coloquei no vídeo anterior, que basicamente é agenda. E aí um dono com agenda flexível, ele tem mais capacidade de fazer negócios e bons negócios, né? O que a gente vê, e eu entendendo muito também de qual o melhor caminho depois desses anos de experiência, né? É ter uma agenda onde você consiga compactuar, né, bons compromissos esses que estão ligados ao futuro que você quer construir do seu negócio, tá? Não adianta nada você construir, montar um plano, fazer tudo que você precisa fazer logo de início, né? Seguir esses 3 pilares que eu te falei, que é o planejamento, analisar ambiente externo e interno do seu mercado e principalmente desenhar o GTM, é você conseguir ter uma agenda própria para isso, porque esse novo projeto, etc., ele vai depender da sua rotina de ser cumprida ou não, né? O desenho ele pode ficar no papel se você não conseguir construir a agenda necessária para isso, tá bom? Então fica aí o último segredo da nossa rotina, do nosso sucesso de negócio também. Se você buscar implementar esses 4 passos, absoluta certeza que você vai atingir um resultado que você necessita. Fechou? Agora seguimos. Daqui a pouco a gente vai criar mais um conteúdo importante aí, mas esse vai entrar na semana que vem. Tamo junto, um abraço. Valeu!